Nesse vídeo você vai aprender a ler e manipular planilhas enormes usando o Python. Isso é muito interessante porque se você mexe com dados de Excel, você sabe quão lento e travado ele fica quando você está lidando com planilhas e arquivos muito grandes, com grande volume de dados. É aí que Python pode te ajudar muito. Se você quiser aprender, sou Augusto da Eficiência Programada e bora pro vídeo. Como de praxe, vou criar aqui um arquivo do zero para a gente fazer isso juntos. E hoje eu vou estar utilizando aqui um Jupyter Notebook. Não vou entrar em detalhes do que é, mas basicamente é um arquivo que tem essa seguinte extensão, ao invés da extensão .py, né, de um arquivo .py, um arquivo py. Essa extensão é o IPYNB, né, para Notebooks Python. Se você quiser acessar eles, né, conseguir criar notebooks dentro do VS Code, você tem que vir aqui em extensões, habilitar a extensão, habilitar e instalar a extensão do Jupyter e suas dependências, isso aí vem automático, tá bom? E também instalar uma biblioteca chamada ipykernel. Então você vai vir no seu terminal, escrever pip install ipykernel. Ele que vai te possibilitar trazer os seus ambientes Python para dentro do Jupyter Notebook. Mas como eu disse, não vai ser o foco de hoje, ainda vou criar aqui um vídeo no canal específico para Jupyter Notebooks, porque eles são muito interessantes, uma ferramenta muito legal para análise e ciência de dados, tá bom? Então, vamos lá. Criei esse meu códigozinho aqui do zero, como eu disse aqui para vocês, e hoje a gente vai estar manipulando uma planilhazinha aqui de quase 200 megas com 1 milhão de linhas naquela planilha. Então, nem vou tentar abrir essa planilha aqui no meu computador, porque senão vai travar tudo, e eu nem quero fazer isso, eu quero fazer tudo 100% com Python, beleza? Para até mostrar para vocês a eficiência do Python frente a essa possibilidade, né? Essa maneira remota de você acessar, abrir a sua planilha Excel aqui na mão. Então vamos lá, vou vir para o meu código e já vou criar duas variáveis aqui, né? Uma variável chamada arquivo, em que eu vou botar o caminho para minha planilha, né? Aquela planilha, aquele arquivo que eu quero manipular, que ele está dentro dessa minha pastinha aqui, Data, e se chama ServePans. Então, vou vir aqui com o botão direito, vou copiar o caminho relativo, tá bom? Vou abrir uma aspas, vou colar esse caminho que eu acabei de copiar, e vou botar um Rzinho aqui no início, antes das aspas, para o Python não encrencar com essa barra invertida aqui, beleza? E também vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada aba, e vou botar aqui o nome da aba que eu estou querendo manipular, que eu quero ler os dados, tá bom? Eu preciso indicar isso para o Python. Geralmente a sua planilha ela tem várias abas, ou mesmo que tenha uma, nesse caso, na solução que eu vou mostrar aqui hoje, a gente precisa indicar isso para o Python, beleza? Então vou rodar esse código aqui. E qual é a maneira clássica, né? Qual é a opção padrão que a gente utiliza aí para ler planilhas Excel aqui no Python? A gente usa, né, a biblioteca Pandas, já vou começar importando ela e abreviando ela aqui, e usando a nossa função readExcel. Vou criar uma variável chamada df, que é a abreviação para DataFrame, tá bom? Vou chamar a minha biblioteca, que a gente abreviou como PD, e vou usar a função readExcel, passando o quê? O que eu passo como argumento para essa função? O nosso arquivo, né? O caminho para nossa planilha, que de novo, esse caminho aqui está armazenado nessa variável de configuração que eu chamei de arquivo, beleza? Eu também passaria o nome da minha aba a partir do parâmetro chamado sheetName e passando aqui o nome da minha aba, que de novo está nessa variável de configuração, mas agora é chamada aba, beleza? Esse aqui é a solução padrão, mas ela não vai ser aplicada no código e projeto de hoje, porque essa opção aqui ela é aplicada para arquivos menores, mais compactados, com menor volume de dados. Quando a gente está lidando aí com planilhas muito grandes, na casa de 100 a 200 megas, a partir de 100 mega, né, principalmente com 1 milhão de registros naquela planilha, ela acaba não sendo a opção mais viável para isso, beleza? Por isso que eu vou estar apresentando outra opção mais eficiente para esses casos. Então nem vou rodar esse código aqui, senão ele vai demorar minutos, 5 a 10 minutos, se ele rodar. Pode ser que ele dê erro, um problema de memória, tá? Isso depende muito do seu computador e de sua capacidade de processamento, beleza? Lembrando que essa biblioteca aqui, se você não tem instalada a essa altura do campeonato, eu recomendo que você já venha aqui no terminal, tá bom? Abra um novo terminal e execute o seguinte comando, tá? Pip install
pandas, beleza? Recomendo fortemente você baixar essa biblioteca, porque a gente já usou em vários projetos aqui no canal e ainda vai usar em muitos em análise e ciência de dados, beleza? Além disso, além dessa biblioteca, a gente vai ter que instalar outra biblioteca que eu disse que a gente vai usar como a solução do projeto de hoje, né? Para a gente ler essas planilhas maiores, né? Esses arquivos de maior porte, com maior volume de dados. Qual o nome dessa biblioteca? Se chama Python Calamine, beleza? Você vai executar esse códigozinho aqui, executar esse comando no terminal. Eu não vou executar porque eu já tenho elas instaladas, mas você pode executar em menos de um minuto, coisa rápida. Aí você já vai ter essas duas bibliotecas e as suas dependências já instaladas. Você já vai poder replicar esse código de hoje, beleza? Vou fechar aqui esse terminal e vou partir para a minha opção 2, né, que de fato é a solução que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Eu vou usar, como eu disse, a biblioteca Python Calamine e a biblioteca Pandas. Então vou usar elas duas juntas, beleza? Então já importei a biblioteca Pandas aqui em cima, só falta fazer a importação do Python Calamine. O que eu vou fazer? Eu vou importar dessa biblioteca Python Calamine, eu vou importar o quê? Eu vou importar um objeto, uma classe. Qual o nome dessa classe? Calamine Workbook. Isso aqui, Calamine Workbook. Então, basicamente, eu estou importando uma classe, um objeto de um módulo, de uma biblioteca. Se você tiver em dúvida em saber qual que é qual, identificar o que é uma classe, qual que é a biblioteca, você pode usar essa dica, né? Esse macete do VS Code. Basta você passar o mouse em cima do nome que você está querendo identificar, o que ele é. Por exemplo, nesse caso aqui, o VS Code está me dizendo que ele é um módulo, que ele é uma biblioteca. E aqui, se eu passar o mouse em cima do Calamine Workbook, ele está me dizendo que é uma classe, que é um objeto. Lembrando que a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando esses conceitos básicos do Python que você precisa dominar. Então, vou deixar aqui no card para você assistir, tá bom? Não deixe de assistir, que é muito importante. Beleza? Então, show! Já fizemos a importação do Pandas aqui em cima e agora do objeto Calamine. Agora, de fato, a gente tem que fazer o quê? A leitura dos nossos dados. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma variável chamada WB, né? Abreviação para Workbook, beleza? Um padrão que a galera chama aí para planilhas, né? Um workbook. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou instanciar um objeto Calamine Workbook, que foi o que a gente importou aqui. Vou utilizar um método chamado FromPath, beleza? O que eu vou passar aqui? O nosso arquivo, né? O caminho para aquela nossa planilha, que de novo está dentro dessa variável aqui de configuração que eu chamei de arquivo, beleza? Então o que essa linha de comando está fazendo? Então, basicamente, eu estou instanciando o objeto planilha, né, esse Calamine Workbook, a partir de um path, a partir de um caminho. Que caminho é esse? É justamente caminho para a nossa planilha, para a minha planilha que eu estou querendo abrir, beleza? E vamos lá. Nesse caso aqui, a gente só está instanciando, né, só estamos criando esse objeto planilha. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa ler os dados dessa planilha, beleza? E como a gente vai fazer isso? Eu vou chamar a minha planilha, que eu chamei de WB, né, esse nosso objeto, tá bom? E eu vou ler os dados daquela aba que eu quero importar. E para isso eu vou usar o quê? Um método chamado getSheetBy. Ó, você está vendo que o próprio VS Code ele já me recomenda aqui, já faz umas recomendações de possíveis métodos. Eu vou usar esse getSheetByName, beleza? O que eu vou passar aqui? Ora, se eu estou querendo ler os dados de uma aba específica com esse método, o que eu preciso passar para ele? Justamente o nome da aba que eu quero ler, que de novo está nessa minha variável de configuração, mas agora na variável chamada aba, beleza? Então, show! E vai faltar só mais um métodozinho aqui no final, que eu vou fazer o seguinte, eu vou converter esses meus dados para um objeto legível aqui no Python, que no caso vai ser uma lista, tá, pessoal? Vou rodar esse código aqui, ele vai demorar cerca de 1 minutinho, 1 minuto e meio, então vou esperar ele rodar e já volto aqui com vocês para a gente continuar esse código. Pronto! Aqui, ó, em cerca de 1 minuto e 48, menos de 2 minutinhos, a gente já conseguiu ler, né, importar e ler os dados daquela planilha que a gente quer. Só para a gente ter uma ideia do formato dessa variável, né, desses dados, o que essa função, né, esses métodos nos retornam. Olha o que ele faz. Né? Vou até abrir aqui num editor de texto para ficar mais visual. Eu tenho basicamente uma lista dentro de uma lista. Isso é bem comum, pode ser confuso para você que é iniciante, mas isso é bem comum até em Python, tá bom? E qual o primeiro elemento dessa lista grande, né? É justamente uma listazinha com os nomes das colunas da minha planilha, tá bom? Então tem CPF, matrícula, órgão, saldo, entre outros, beleza? Enquanto o segundo elemento, ou seja, eu tenho uma outra lista dentro dessa lista maior aqui, esse meu segundo elemento são os dados, né? São as linhas da minha tabela. Vocês podem ver que eu posso ir
bastante aqui para baixo, tá bom? É basicamente cada linha que eu tenho na minha tabela é uma lista, beleza? Então, o primeiro elemento, só para recapitular para vocês, o primeiro elemento dessa minha lista grande, chamada dados, vão ser uma lista com as minhas colunas, enquanto do primeiro elemento, no caso do segundo elemento para frente, são listas em que cada lista representa uma linha da nossa planilha. Beleza, a gente tem uma lista dentro de uma lista, mas vamos organizar isso dentro de um data frame, vamos levar isso para uma tabela, deixar ele bem mais visual para a gente, de fato, poder manipular esses dados, né? Porque ninguém merece lista dentro de lista. Eu quero isso no formato de uma tabela. Como é que eu vou fazer isso? Simples, ó. Vamos aqui, ó. Vou fechar, apagar esse bloco de código. Vamos lá, vamos transformar isso num data frame. Vou criar uma variável chamada df, que é uma abreviação para data frame, semelhante ao que eu fiz aqui nessa linha que a gente não chegou a usar, beleza? E vou fazer o seguinte, ó. Vou usar a minha biblioteca Panja, né, PD, e vou instanciar um objeto data frame. Lembrando, tabelas em Python se chamam data frames, beleza? Lembra disso. O que eu preciso passar aqui primeiro para ele? Tá bom? Estou querendo criar uma tabela. Eu preciso passar primeiro as minhas linhas. E o que são as minhas linhas, tá, pessoal? Como eu disse, são essas listas, contando a partir do segundo elemento dessa minha lista grande, são as minhas listas que eu tenho aqui nessa grande lista chamada dados. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Se eu quero todas as minhas listas, ou seja, todas as minhas linhas a partir do primeiro elemento para frente, o que eu faço? Eu pego aqui a minha lista, que se chama dados, vou fazer o seguinte, ó, eu quero do primeiro elemento para frente, então beleza. Então vou botar a partir do primeiro elemento, o segundo elemento, desculpa, lembrando que índices em Python primeiro elemento é o índice 0, segundo elemento índice 1. Eu quero do segundo elemento, tá bom? Para frente. Então eu boto 1, 2 pontos. E agora eu tenho que especificar aqui para o Python indicar quem são as minhas colunas. E lembra quem são as minhas colunas? Vamos voltar aqui, ó. É a primeira lista dentro dessa minha lista grande chamada dados. E como ela é um único elemento, só preciso pegar um elemento, e ele é o primeiro dessa lista grande, eu venho aqui em dados e acesso o elemento na posição 0, no índice 0. Beleza? Vamos rodar esse código aqui, ele vai ser bem rapidinho, acredito que menos de 10 segundos, talvez, ó. 5.4 segundos, ele já converteu toda aquele lista dentro de lista para uma tabela. Agora, de fato, eu vou ter isso de maneira bem visual, né? Olha isso aqui, ó. Agora já tenho a minha tabela bonitinha, como eu disse, mais de 1 milhão de linhas e 24 colunas. Vamos dar uma breve limpeza nela aqui, tá bom? Geralmente, quando você tem várias colunas numa tabela, não te importam todas as colunas, geralmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vamos limpar essa coluna aqui, essas colunas que não nos importam. No caso, vamos selecionar só as colunas que a gente quer. Show? Eu tenho uma colinha aqui, eu já vou dizer para vocês qual é as nossas colunas, mas como é que eu vou fazer isso, tá? Eu vou sobrescrever a minha variável df, né, o meu data frame, a minha tabela. Então, vou botar df igual a df e vou usar um método chamado lock. O que esse método nos permite? Nos permite filtrar um data frame, uma tabela, pelas linhas ou pelas colunas. Nesse caso, eu quero só filtrar as colunas, eu quero manter todas as linhas. Então, se eu quero manter todas as linhas, eu já vou deixar aqui, ó, de primeira, eu já boto 2 pontos aqui para indicar que eu quero manter todas as linhas, beleza? Vou botar uma vírgula e aqui, de fato, eu vou inserir uma lista com os nomes das colunas que me importam. E, de novo, não são todas aquelas colunas, né? Aquelas 24. Me importo só com algumas delas, mas especificamente com essas aqui, ó. São no total 6, beleza? CPF, matrícula e algumas informações de margem e saldos, beleza? Vamos dar um Ctrl F para ficar aqui bonitinho, show. E se eu rodar esse código aqui de novo, olha que beleza. Eu já tenho a minha tabela filtrada, tirando aquelas 24 colunas e compactando para apenas 6 colunas. Isso aí já vai dar uma breve limpeza, né? Uma breve amenizada no tamanho dos nossos dados. Outra coisinha, um tratamento que eu vou fazer. Geralmente, eu já expliquei, se não me engano, numa última aula de Excel, que geralmente no Python, no Pandas, a gente tem esse seguinte formato, né? A gente tem as nossas colunas e a gente tem as nossas linhas, beleza? Aqui são as nossas colunas e aqui são as nossas linhas. Esse elementozinho aqui na esquerda se chama índice. Basicamente é o cara que está enumerando, né? Está ordenando as suas linhas, ordenando os seus dados. E por padrão, quando você não indica para o Python qual coluna, uma coluna específica que você quer que seja o índice, ou seja, que quer que ordene os seus dados, por padrão, ele vai deixar esse índice numérico aqui, tá, pessoal? Que é basicamente um número
daquela linha. Mas geralmente, grandíssima maioria dos casos, você geralmente seta, você ordena alguma dessas colunas do data frame para seu índice. Nesse nosso caso aqui, eu vou ordenar pelo CPF. Eu quero que o CPF que ordene os meus dados. E como é que eu vou fazer isso? De novo, eu vou sobrescrever no data frame. Vou repetir ele aqui, ó, df igual a df, ponto, vou usar um método chamado set_index, tá, pessoal? E vou passar aqui o nome da coluna que eu quero que seja o meu novo índice. Boto o nome da coluna exata aqui. Se eu chamar o df novamente, olha que beleza. Agora CPF passou para índice e eu não tenho mais 6 colunas, tenho 5. Porque lembra disso. Ele deixou de ser uma coluna e virou índice. Beleza? E, por exemplo, se eu quiser salvar esses dados aqui, se você quiser de fato manter no Excel, né, você gosta de manipular no Excel, você pode fazer o seguinte, você pode exportar esses dados novamente para uma planilha Excel, mas eu recomendo o seguinte, em vez de você salvar como Excel file, né, um XLSX, salve como um CSV. Ele é bem mais otimizado, né, do que um arquivo Excel de fato. Isso vai te facilitar muito, tanto na hora que você for abrir a sua planilha, ali no seu computador, tanto na hora que você for importar essa planilha aqui no Python. O Python lê muito mais rápido um CSV do que um arquivo Excel, beleza? Então se eu quiser aqui, por exemplo, botar um formatado os dois aqui e mandar exportar para um CSV, ele vai demorar um pouquinho, mas quando ele rodar cerca de 2 a 3 minutos, você vai ver que ele vai te dar um arquivo provavelmente significativamente menor do que o teu arquivo original, porque a gente já fez uma limpeza aqui nas colunas, tá bom? E também estamos exportando como um CSV. Então a gente está fazendo duas otimizações, limpando colunas e também compactando eles, né, exportando para um arquivo de dados mais leve. Beleza? Vou deixar aqui rodando, daqui a pouco, vou esperar aqui e no final aqui a gente vê, compara os tamanhos, beleza? Então vamos lá, o arquivo já foi salvo, tá bom? Aqui ele demorou mais do que o esperado, porque eu estou aqui com câmera ligada, estou com vários softwares aqui ligados, então isso atrapalha de certa forma o processamento. Mas, enfim, isso nem é minha recomendação, inclusive eu recomendo você exportar como CSV depois que você fizer todo o tratamento de dados que você precisa, tá bom? Senão você vai estar exportando para o CSV ali os dados que não estão, de fato, finalmente tratados. A ideia é você exportar para um arquivo Excel, enfim, quando tiver tudo pronto, os resultados consolidados, beleza? Mas só nessa brincadeira aí, demorou 5 minutinhos, mas vamos ver a diferença aqui, ó. Eu tenho 55 mega, aparece aqui 56, enquanto o meu dado original ele tem 197, tá bom? Então basicamente a gente comprimiu aí em cerca de 3 a 4 vezes, 3 alto, né? Os seus dados, beleza? Agora você tem um Excel 3 vezes, 3 a 4 vezes mais leve, que mais fácil de você manipular e também mais rápido de você ler os dados agora dessa próxima vez no Python, beleza? Em vez de você importar esses dados brutos originais, você vai importar esses dados já pré-tratados, beleza? Só segue a minha recomendação de novo, tá, pessoal? Só exporta para um CSV quando você tiver feito todos os seus tratamentos, beleza? Ainda pode ser que tenha uma série de tratamentos que a gente possa fazer aqui para comprimir ainda mais o nosso arquivo. Inclusive, não preciso nem salvar para um CSV, tem um arquivo ainda mais compactado, que eu vou mostrar em outro vídeo, que se chama Parquet, mas ele é um pouco mais delicado, tem algumas especificações que a gente aborda no outro vídeo, beleza? Então já se inscreve aqui para não perder esses outros vídeos aí e ficar craque em Python e análise de dados, beleza? Bons estudos, eu vou ficando por aí e até a próxima.